isso está na sua Bíblia. Cabe a você até marcar esses versículos para depois no conforto da sua casa você meditar sobre eles. Então, nesses dois versículos nós observamos esse relacionamento. Apesar de homem, 100% homem, ele mantinha esse relacionamento com Deus, e ele fala: meu Deus e meu Pai. Quem achou Marcos 15:34 pode ler. Perfeito. E João 20:17. Então, tanto em Marcos quanto em João, nós observamos esse relacionamento que ele tinha com Deus. E eu até citei, né? Jesus, sendo Deus, aqui encarnado, não reencarnado, tá? Encarnado como homem. Se Jesus, sendo Deus, ele manteve esse relacionamento através da oração, o que dirá nós, irmãos, que somos pecadores? Porque a diferença de Jesus homem para eu e você, que também somos homens, é que ele não pecou, ele não veio, né? Nós devemos até tomar cuidado com aquela frase: Maria, mãe de Deus, ou Maria gerou Jesus. Isso não é verdade. Se você ler o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, alguém leia para mim. João, capítulo 1, versículo 1, você vai ver que já existia, né? Jesus desde o início já existia. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, desde o princípio, quem que gerou Jesus, na verdade? Perfeito, o Espírito Santo, né? Assim como lá em Gênesis nós encontramos aquela passagem que o Espírito veio sobre a face das águas, da mesma forma o Espírito se apossou de Maria, que não teve relação com homens. Então, Maria não gerou Jesus. Ela concebeu, mas ela não gerou Jesus, porque o Verbo já existia. Então nós devemos tomar muito cuidado com essa frase, né? Maria, mãe de Deus. É claro que existe um tendencionismo nisso aí, né? Nós não podemos negar isso, né? Até eu vou mostrar no filme. Por favor, meu querido, passa aquele trecho de um filme antigo, irmãos. Eu acredito que vocês já assistiram. É apenas um pedacinho, tá? O estudo não vai se afundar nisso ou se aprofundar nisso, é apenas para você ver como as coisas são tendenciosas. Perfeito, querido. Vocês entenderam, irmãos? Eu não consegui o filme dublado, mas aqueles que conseguiram ler a legenda, vocês entenderam ali? É claro, né, que se nós lermos aqui o capítulo de Lucas, o anjo fala para Maria: ele será grande, ele será o Salvador.
Mas Jesus também tinha essa noção. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia que quando ele fosse lá para Jerusalém, ele seria ali crucificado. Então ele tinha esse entendimento. Só que o filme é tendencionista, né? Querem colocar Maria num patamar que talvez nem ela aceitaria. Essa questão que ela gerou Deus. Eu tenho plena certeza que ela não aceitaria esse lugar que muitos colocam, né? E se você teve a oportunidade de assistir o filme foca muito nisso, né? Nessa questão dela ser a nossa intercessora. Quem é o nosso intercessor, irmãos? Jesus Cristo, né? O Espírito Santo. Então, existe essa questão também do tendencionismo. Deixa eu passar aqui. Uma outra questão, pelas suas tentações, né? Nós observamos também a humanidade de Cristo. Cristo foi tentado como nós em todas as coisas, mas nunca pecou. Alguém abre em Hebreus 4,15. Neste ponto podem surgir duas objeções. Quais são as objeções com relação às tentações de Jesus? Certamente, se você for evangelizar alguém, talvez alguém venha te colocar na parede e te perguntar da seguinte forma: as tentações de Jesus Cristo não foram reais, porque ele não tinha natureza pecadora como nós. A resposta a essa objeção é que os puros também sofrem tentações, assim como Adão e os anjos. Hebreus 4,15. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, e a nossa semelhança, mas sem pecado. Perfeito, né? Então, lá em Hebreus, o escritor do livro de Hebreus, ele nos mostra que Cristo foi tentado em tudo, como eu e você somos tentados. A diferença é que nós muitas vezes caímos nas tentações. Quantas vezes você falou para você mesmo: esse pecado eu nunca mais vou cometer? E quando você abriu os olhos, lá estava você com as duas mãos, com o corpo, com os pés, envolvido naquela sujeira. Eu já fiz isso, você certamente já fez isso. Então, Jesus Cristo, nas suas tentações, ele não cedeu à voz do pecado. Uma outra objeção: Cristo não podia pecar, dada a sua natureza sem pecado. Respondemos dizendo que é preciso considerar a intensidade das tentações. Em nosso caso, Deus filtra as tentações antes que elas cheguem até nós. Alguém abre em 1 Coríntios 10,13. Pedro, está dando uma microfonia aqui, eu não sei o que é. 1 Coríntios 10,13. Quem achou pode ler. Não se sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que jamais que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que não possais suportar. Perfeito. Então fica claro que realmente existe um filtro, né? Nós nunca seremos tentados além daquilo que nós possamos suportar. Se nós estamos vivendo uma situação adversa, ou se nós estamos diante de um dilema, certamente nós temos condições de dizer não para aquilo e até mesmo virar na mesa com relação àquilo. Porque de fato Deus, ele observa isso, ele age de uma maneira sobrenatural nas nossas vidas. Qual teria sido a medida da intensidade da tentação que Deus permitiu para o seu filho? Mateus 4, versículo 1 e os seguintes, né? Então alguém abre em Mateus 4, vamos ler até o 5. E Lucas, uma segunda pessoa, Lucas capítulo 2, versículo 44. O fato de ele ser tentado como nós revela que Cristo tinha a nossa natureza. Então, mais uma afirmação de que Cristo de fato ele veio como homem. A sua natureza, ele era uma natureza pessoal. Uma pessoa. Quem achou Mateus do 1 ao 5 pode ler. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então
Então ele foi tentado, né, em todos os sentidos. Jesus sofreu essa tentação, mas ele não caiu. E quem achou Lucas capítulo 2, versículo 44? Então é aquela passagem que Jesus está no templo, ainda na sua infância, né? Ele se perde ali por um breve momento dos seus pais, mas ele estava lá falando das Escrituras, com grande sabedoria, inclusive. Pela sua vida sem pecado, é preciso ressaltar que Jesus Cristo, embora humano, estava livre da depravação moral provocada pela queda. Hebreus 4,15 nós já lemos. Então alguém abra para mim Hebreus 7,26 e uma segunda pessoa, 2 Coríntios 5,21. Então, além dele estar livre da depravação moral, ele também estava livre de qualquer transgressão pessoal. Hebreus 7,26 e 2 Coríntios 5,21. Quem achou Hebreus pode ler. E 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Perfeito, quando ele sobe no madeiro, né? Mas em nenhum momento Jesus Cristo pecou, né? Ele recebeu sobre si os nossos pecados, mas em nenhum momento ele pecou. Portanto, segundo a Bíblia, não pode haver dúvida de que Cristo era de natureza humana, como nós, mas com a diferença que ele não tinha a natureza corrupta que nós temos, nem praticou qualquer pecado em toda a sua vida. Prosseguindo aqui, Pedro. Isso. Agora sim, a gente vai entrar na questão da divindade de Cristo. Um dos pontos salientes consiste na afirmativa segundo a qual Jesus Cristo tinha uma dupla natureza, o que fazia tanto o homem na sua essência como Deus. Apesar disso, não poucas vezes ao longo dos séculos tem se levantado contra esta verdade e principalmente contra a divindade do Salvador. Então, neste ponto, irmãos, eu vou citar aqui algumas ideologias do primeiro século ainda, né? Hoje tem ainda, permanece essas ideias, essas filosofias, esses ideais na vida de muitos. Com certeza, né? Muitas pessoas que duvidam da divindade de Cristo, porque ele era homem, não conseguem entender, e é um mistério, irmãos, né? Até no finalzinho do estudo na quarta-feira, eu até citei a questão de, naquele momento em que Jesus Cristo está ali na cruz do Calvário, e ele até fala, o Joel até leu aqui, que Deus meu, por que me desamparastes? Quem é que estava falando ali? Era o próprio Deus? Era Jesus Cristo? Nós cremos, pela fé nós cremos, porque a Bíblia assim o diz. Nós aceitamos essa verdade, mas logicamente, porque na conta de Deus, 1 mais 1 é quanto? É 3? É 1. Não, para mim e para você é 3. 1 mais 1 é 3. Mas na conta de Deus, 1 mais 1 é 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você consegue explicar isso aí? Quem que consegue entender isso aí? Nós aceitamos, nós cremos, porque a Bíblia demonstra isso. E nós vamos ver que Deus tem o seu papel, Jesus Cristo tem o seu papel e o Espírito Santo tem o seu papel. Eu vou ler aqui com vocês algumas passagens aonde nós observamos o Espírito Santo atuando sobre a vida de Jesus Cristo. Eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia. Só que você consegue entender isso? Logicamente, assim como a matemática explica que 1 mais 1 é 3. Agora, uma coisa tem que ser ressaltada, irmãos. Se nós conhecêssemos a Deus, olha a minha petulância, né? E quando eu fui para o seminário, eu nunca me esqueci, uma das primeiras palavras de um dos nossos diretores lá do seminário foi isso: vocês
para estudar, para fazer teologia, só que quem é que pode explicar a Deus? E o que significa a palavra teologia? Não é estudo de Deus? Mas quem é que pode estudar a Deus? Ninguém, é uma tentativa, né? Dentro da nossa limitação humana, nós fazemos o curso, nós estudamos, nós estamos aqui nos aprofundando na Bíblia Sagrada, mas nós sabemos que ainda assim, nós não conseguimos extrair, né, o todo de Deus. É uma tentativa, mas quem é que pode explicar a Deus? Se nós entendêssemos a Deus, certamente nós não estaríamos aqui, porque nós não precisaríamos estudar sobre isso, porque nós já sabemos, nós já conhecemos. Então é uma tentativa, né? Então essa questão, pois não. Alguns teólogos preferem que falar que nós estamos estudando a palavra. Teologia significa estudar a palavra de Deus, não estudar a Deus, porque é impossível se estudar a Deus. Cabe também isso, né? Mas é impossível. É impossível. Mas Deus tem esses mistérios, né? Que não cabe a nós. Nós temos que entender que o que nós temos aqui é o suficiente. Nós temos que aceitar essa condição. O que está aqui é o suficiente para nós nos aprofundarmos sobre aquilo que Deus quis nos revelar. Então nós temos que nos conformar com isso. Então, no primeiro século houve alguns homens, né, algumas ideologias com relação à natureza de Cristo, falsos conceitos quanto à divindade de Cristo. Dentre os muitos falsos conceitos quanto à divindade de Cristo, surgidos a esses séculos de história do cristianismo, destacam os seguintes: o arianismo, né? O que esse pessoal falava na época? Este considerava a Cristo como o mais elevado dos seres criados, enquanto negava a sua divindade. Então essa ideia, ela se perpetua até os dias de hoje. Muita gente que você evangeliza aí, e eu já tive a oportunidade de conversar com alguns, a pessoa é claramente enfática em dizer: olha, eu creio, Jesus Cristo veio aqui como homem, ele era um homem como eu e você, como ele pode ser Deus? Então, muitos desacreditam, certamente tem uma raiz nesse pensamento aí. O ebionismo, este negava a divindade de Cristo, considerando-o como um simples homem. Se aproxima bem, né, do que os arianismos pensavam. O docentismo, estes negavam a realidade do corpo de Cristo, julgando que a sua natureza não podia estar a carne, que segundo o sistema é inerente à má. Então eles entendem que essa matéria nossa, ela é corrompida. Então como Deus poderia encarnar nessa matéria corrompida? Então por isso que eles negavam a divindade de Cristo. Os apolinarismo, este admitia que Cristo tinha apenas duas partes humanas, negando que ele tivesse alma humana, né? Então eu já citei aqui que Jesus Cristo, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. O nestorianismo, este negava a união das duas naturezas, humana e divina em Cristo, fazendo dele duas pessoas. E o jeovanismo, este ensinava que Cristo não é Deus, mas que apenas estava existindo na forma de Deus. Em 1451 houve o concílio, um concílio onde os teólogos daquela época, eles começaram a dialogar sobre isso. E ainda naquele período, muitos foram discípulos de homens que tiveram a oportunidade de ver Cristo, né? Eram discípulos dos discípulos de Cristo. Então esses homens tiveram a oportunidade de ouvir as histórias. Por isso que eles discordaram desses ideais, dessas filosofias, desses pensamentos, porque eles tinham ali uma testemunha viva de homens que um dia tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que tiveram com Cristo face a face, ou que ouviram as histórias de Cristo, de pessoas que conviveram com Jesus, né? Até João Batista, no livro de Apocalipse, ele demonstra ali no finalzinho
porque estavam se findando pessoas que testemunharam de forma ocular Cristo Jesus. Como seria a continuidade desse cristianismo ou desse evangelismo? Bom, nós somos a prova viva, né, no século que nós vivemos, que esse ideal perpetua até os dias de hoje, e nós somos bem-aventurados por isso, porque nós nunca vimos Jesus, mas nós cremos na sua presença, nós sentimos a sua presença. A divindade de Cristo nas Escrituras. A divindade de Cristo está revelada nas Escrituras sagradas. Isto é claramente percebido atentando-se para os seguintes testemunhos das Escrituras. Cristo é Deus. João 1, nós já lemos. Eu já vou pular aqui para o Cristo é poderoso. Por favor, duas pessoas, Mateus 28, 18 e uma segunda pessoa, Apocalipse 1, 8. Mateus 28, 18 e Apocalipse 1, 8. Quem achou Mateus pode ler. E achando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Perfeito. E Apocalipse 1, 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo também, né, tinha essa natureza divina, demonstrando aí o seu senhorio, assim como o seu Pai. Cristo é eterno, João 8, 58 e o capítulo 1, versículo 18. Só esses dois já é o suficiente para nós examinarmos as Escrituras como Cristo é eterno. João 8, 58 e o capítulo 1, 18. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele é eterno. Tem como negar a eternidade de Cristo através desse versículo? Não tem, né? E capítulo 1, esse que você leu é João 8, 58? Tá, quem achou João 1, 18? Deus nunca foi visto por ninguém, e o unigênito que está no seio do Pai, esse revelou. Perfeito. Então Deus quis revelar, né? Jesus Cristo mostrando também a sua eternidade. Cristo é Criador, João 1, 3 e o versículo 10. Por favor, alguém abre João 1, versículo 3 e o versículo 10. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito sem Deus. E 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conhecia. Então Jesus Cristo também é o Criador. O testemunho dos apóstolos acerca de Cristo. Por fim, temos o testemunho daqueles que conviveram com Cristo e ficaram encarregados de testemunhar de toda a verdade. Para os apóstolos, Jesus Cristo é divino. Os escritos do Novo Testamento não deixam nenhuma dúvida a esse respeito. Basta ver os textos de João 1, que nós já lemos. Alguém abra em Romanos 9, no versículo 5, e uma segunda pessoa em Tito, capítulo 2, versículo 13. Romanos 9, versículo 5 e Tito 2, 13. Aos quais pertencem os patriarcas, os quais descendem de Cristo, segundo a carta que é acima de tudo Deus benedito nos séculos. Amém. Essa é a Bíblia de Jerusalém? Perfeito. Ótima versão, né? E esse que você leu é Romanos, né? E Tito 2, 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Então as cartas, né, tanto a carta do apóstolo Paulo, quanto do apóstolo Pedro, Tito, né, o escritor de Hebreus, as primeiras cartas de João, nos mostram esses versículos aonde os apóstolos testemunham, eles que foram testemunhas ocular, mostram que de fato Jesus Cristo ele era divino. Negar que Cristo tem a natureza em igualdade com o Pai é ignorar totalmente o testemunho claro da palavra de Deus, ou não crer no ensino das Escrituras. Cristo não possuía só a natureza humana, mas também divina. João 1,14. Pode ler. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça
seus atributos divinos. Jesus é onipotente, Lucas 4,35. Eu leio esse aqui, irmãos, que eu estou com o livro do Evangelho de Lucas aberto. Versículo 35, 4,35. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e saia deste homem. O demônio, depois de ter se lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Então demonstra aí o poder, né, de Jesus Cristo até mesmo sobre os demônios. Jesus é onipotente, onisciente, João 21,17. E uma segunda pessoa abre em Efésios capítulo 1, do versículo 20 ao 25, onde vai falar de Jesus como onipresente, né? Ele está em todos os lugares. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele de ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro, né, reconheceu ali a sabedoria de Cristo, porque até o que se passava na mente de Pedro, Jesus sabia, né? E Efésios 1, do 20 ao 25. Efésios capítulo 1, do 20 ao 25. Em Efésios, irmãos, nós podemos observar que de fato Jesus Cristo, que está à direita do Deus Pai, Ele também está em todos os lugares. É por isso que nós podemos clamar a Jesus Cristo e certamente Ele nos responde. Irmãos, depois, se alguém tiver interesse nesses slides, eu passo, inclusive está aqui com o Pedro, se alguém tiver interesse, pode pegar ali com ele para estudar. Jesus é imutável. Hebreus 13, versículo 8. Apenas Hebreus 13, 8. O que significa a palavra imutável, irmãos? Não muda. Que não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Perfeito. Então eu não vou nem ler ali Jesus é eterno, porque isso já responde pelos dois, né? Jesus é adorado. Mateus 4,10, por favor, alguém abre em Mateus 4,10. A consciência de Cristo da sua divindade. O próprio Cristo tinha consciência da sua divindade. Ele mesmo se iguala ao Pai na vida. Então aquilo que nós vimos no filme, né, onde Jesus fala para Maria, né? Então ele era carpinteiro e ele fala: olha, quando eu voltar lá de Jerusalém, eu conserto essa cadeira, né? E aí Maria fala: você nunca voltará, né? Dizendo que ali você vai e ali você vai ficar, né? Então Jesus, ele tinha consciência da sua divindade, ele mesmo se iguala ao Pai. Alguém abre no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Vou pular aqui para o próximo item, irmãos. Ele declara a sua união com o Pai. Alguém abra em João, no capítulo 5, no capítulo 10, versículo 33 e o versículo 38.
Evangelho de João. Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Mas 38, porém, se as faço, e não creis em mim, crede nas obras, para que começares e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Perfeito. Então mostra, né, que Jesus ele tinha consciência da sua divindade e da sua missão. Jesus exerce as atribuições que só cabem à divindade. Ele tem autoridade para perdoar os pecados. Marcos 2,10. Alguém abra para mim Marcos 2,10. Uma segunda pessoa, Mateus 5:21. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Perfeito. Então essa era uma das atribuições que Cristo exercia também, diferente de outros que vieram antes dele, né? Ninguém perdoou os pecados. Até os fariseus questionaram, né? Quem é você para perdoar os pecados? Mas Cristo sabia, ele tinha essa consciência. E Mateus 5:21, leia até o 25, por favor. Do 21 até o 25. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao os prazeres ao altar a tua oferta, a mim lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai a mim reconciliar com teu irmão, e então volta-te e faz a tua oferta. Então, de acordo com o que entra em acordo e sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele, e a caminho para que o adversário não entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Então, se ela continuasse ali, ela ia chegar na parte, ela falou do não matarás. E aí Jesus faz uma prerrogativa. Olha, matar uma pessoa não é apenas matar fisicamente. Até em palavras você mata alguém. Ele faz mais uma prerrogativa. Por quê? Porque ele era divino. Se ela continuasse ali, ela ia ler aqueles versículos onde Jesus fala: foi dito, não adulterarás. Mas eu digo que o adulterar não é apenas se deitar com a mulher do próximo, ou com aquela mulher que não é a sua esposa. Se você olhar para ela de uma maneira aonde você deseja essa mulher, você já pecou no seu coração. Então Jesus, ele tinha essa divindade, ele tinha esse poder, ele tinha essa autoridade. Então só Cristo poderia fazer isso. Vou prosseguir aqui, irmãos. Bom, a gente poderia falar mais sobre isso. Os estados e os ofícios de Cristo. A pessoa de Cristo passou por dois estados, uma humilhação e a outra exaltação. Inclusive essa foi a minha tese no seminário. A minha monografia foi sobre essa questão da humilhação de Cristo e a sua exaltação na cruz. Esses dois estados foram referidos na profecia, né? Então vale a pena a gente ler esses versículos, irmãos. Isaías 52, versículo 13. Alguém abra para mim Isaías, no capítulo 53, do versículo 1 ao 13. Então uma pessoa abre Isaías 52, 13, e uma segunda pessoa 53, 1 e 3. E uma terceira pessoa, Filipenses 2, do 6 ao 11. Quem achou Isaías 52, 13 e 14 pode ler. Esse eu, meu servo, procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como pasarão muitos à vista dele, pois eu aspecto que estava muito desfigurado, mais do que do outro qualquer, e a sua aparência mais do que os outros filhos dos homens. Perfeito.
Isaías 53, do 1 ao 3. Bom, esse capítulo 53 é muito famoso, né? Muito lido nas igrejas, qualquer igreja aí hoje, você sempre vai ouvir alguém falando sobre Isaías 53, porque retrata e descreve ali o momento dele no madeiro, né? Mas é bom nós lermos isso aqui, porque isso aqui demonstra também, um dos motivos de Jesus Cristo ter vindo como homem, era para afirmar ainda mais as profecias que foram ditas no Antigo Testamento, né, por esses profetas, por esses homens. Além dele vir, né, assim como por um homem o pecado entrou no mundo e por um homem os pecados foram perdoados, também tinha que se confirmar tudo aquilo que foi falado por esses homens, por esses profetas. E essas profecias, principalmente Isaías 52 e capítulo 53, mostra exatamente que quem estava subindo no madeiro não era apenas um ser divino, né, onde que não tinha forma, né, ele tinha um corpo, tanto é que Isaías fala, não tinha aparência nem formosura, devido, né, à surra que ele tomou lá, à humilhação que ele tomou, né, no filme Paixão de Cristo, né, que eu acredito que todos aqui assistiram, retrata bem. Nós não sabemos se foi daquela forma, né? Se você assistir esse filme que eu passei aqui um trechinho, que é mais antigo que o Paixão de Cristo, nós veremos um Jesus Cristo não tão desfigurado como na Paixão de Cristo, né? O filme não frisou muito essa questão dessa humilhação que Jesus sofreu nesse espaço entre o seu julgamento até subir no madeiro, mas o Paixão de Cristo enfatizou muito, né? Então a gente viu ali as aflições, a tristeza, o sofrimento, a humilhação que Jesus Cristo sofreu. Quem encontrou ali Filipenses 2, versículos 6 ao 11? Filipenses capítulo 2, do 6 ao 11. Perfeito. Então, os apóstolos, né, eles testemunharam, né, o apóstolo Paulo testemunhou tudo aquilo que Isaías profetizou e depois aconteceu. Eu vou pular direto aqui para entender, irmãos, porque esses versículos anteriores, a maioria a gente já leu e ressalta exatamente, né, como João 1, nós lemos que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. A encarnação com relação à humilhação, esses versículos demonstram isso. Eu vou passar ali para entender. Como ser humano, ele, que é a segunda pessoa da Trindade, passou a ser em tudo dependente da terceira pessoa, o Espírito Santo. É aqui que eu quero citar com vocês, que eu até falei no início do estudo, onde nós podemos observar o Espírito Santo atuando sobre a vida de Cristo. Pedro, passa para o próximo, por favor. Alguém abre em Lucas 1:34, uma segunda pessoa, Mateus 3:16, uma terceira pessoa, Mateus 4:1. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, que eu posso até ler aqui para os irmãos.
capítulo 1, 34 e 35. Eu vou ler eles. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então a ação do Espírito Santo gerando ali Jesus Cristo no ventre de Maria, ungido pelo Espírito Santo. Mateus 3,16. Batizado, Jesus subiu imediatamente na água, e logo os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Então nós vemos aí a ação também do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E Mateus 4:1. Quem que levou Jesus Cristo ao deserto? O Espírito. Então o Espírito Santo estava ali atuando sobre a vida de Cristo, levado à cruz pelo Espírito Santo. Hebreus 9,14. Perfeito. E Romanos 8:11. Até no momento da ressurreição. Eu quis trazer esse estudo sobre a humanidade. Quando o pastor me convidou, eu falei que eu ia falar sobre a humanidade de Cristo. Mas na verdade, irmãos, o que nos interessa é esse item dele, é o Romanos 8:11. Esse é o Cristo que nos interessa, é o Cristo ressurreto. A questão da sua humanidade é apenas uma curiosidade que nós temos, é até pouco falado nas igrejas, inclusive. Mas o que nos interessa é Romanos 8:11. E foi fortalecido pelo Espírito Santo para realizar as obras. Mateus 12:28. Perfeito. Então, em todos esses versículos, você vê a atuação do Espírito na vida de Jesus Cristo, desde da sua geração no ventre de Maria até a sua ressurreição. E aí, lá em Mateus, no capítulo 26, ele fala: olha, eu vou para o céu, mas eu enviarei o Espírito Consolador, para lembrar dessas palavras que eu tenho ensinado a vocês. Então, na nossa vida, esse Espírito continua atuando. Foi isso que aconteceu. Ele voluntariamente assumiu a condição de homem para sofrer com os homens nesse período de humilhação. João 10, por favor, 17 e 18. Então esse versículo também demonstra que Cristo voluntariamente ele se entregou por nós. Ele se despiu de toda a sua glória, se encarnou aqui num corpo humano como eu e você, sofreu as mesmas aflições que nós sofremos e ele foi exaltado pelo Espírito. Eu já vou pular aqui, irmãos, para o último parágrafo. Cristo participou da humilhação humana para que os crentes participem da sua glória divina. Então qual que era o propósito de tudo isso? Num domingo que eu estive aqui pregando na parte da manhã, eu até citei também a questão lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 26 ao 30. Nós observamos naquela manhã que existe um propósito de Jesus Cristo ter se humilhado, ter sofrido, ter passado todas essas situações. E mesmo que nós passamos, e ninguém pode dizer que Jesus Cristo não conhece as nossas necessidades, Ele conhece. Nós não estamos diante de um Deus indiferente, não. Se você está sofrendo e você fala para mim: Alexandre, se eu contar a minha história para você, você chora. Cristo sabe disso também. Tanto é que o Espírito
com gemidos inexprimíveis, né? Quando não existem palavras que expressem a minha e a sua dor, o Espírito geme. Então Ele sabe o que nós passamos. Ninguém pode dizer, quando eu vejo alguém falando, né, Deus não sabe de nada, Deus não conhece as minhas necessidades. Ele conhece porque Ele veio como homem. Então Ele passou as nossas necessidades, né? Quando uma pessoa perde um filho ou perde uma filha, que fala, eu vou deixar de acreditar em Deus porque Deus não me ama. Deus ama, porque Ele também perdeu um filho. Ele sabe a dor que você está vivendo, Ele sabe a dor que você está passando, né? Na Bíblia Sagrada diz que quando Jesus entregou o seu Espírito, caiu uma chuva. Será que não era Deus ali se entristecendo com aquela situação? Retratando ali a sua dor, o seu choro? Então Deus não é indiferente. Nós não estamos diante de um Deus indiferente. Deus sabe de tudo que nós passamos, porque Ele também passou por isso. Romanos 8,18, irmãos. Alguém abre Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, o que eu tenho que, quando eu leio um versículo como esse, o que eu tenho que pensar? Eu estou vivendo essa situação aqui, essa aflição, só que isso nem se compara. Isso nem se compara, né? Às vezes eu vejo alguns irmãos falando assim, quando eu estiver lá no céu, eu vou perguntar para Deus, por que Deus permitiu que isso me acontecesse? Meu irmão, para de tolice. Você não vai nem se lembrar disso. Você vai estar vivendo aquela glória com Deus, você não vai se lembrar das suas aflições. Isso vai ser, muito pequeno, mas muito pequeno, diante da grandeza da glória que Deus vai fazer na sua vida. Nós não vamos, né? Algumas pessoas até dizem, eu vou entrar lá na sala de imagens que Deus tem, e eu vou pedir para Ele voltar a fita, colocar aquela imagem e mostrar, Deus, por que o Senhor permitiu que eu vivesse essa situação aqui? Você não vai lembrar disso, meu irmão. Você vai viver na glória com Deus, e é isso que vai te interessar para o resto da sua eternidade. Irmãos, eu não consegui, né? São muito, eu até citei para a Dani, quando ela fez o anúncio para mim aqui no domingo, falando sobre a humanidade de Cristo, ela falou assim, qual vai ser o próximo tema? Eu falei assim, Dani, eu não vou conseguir falar, porque o assunto é muito assunto, tá? Vocês me perdoem, se o pastor me permitir voltar aqui amanhã ou depois, eu continuo com os irmãos, mas eu entendo que ficou claro para os irmãos a questão da humanidade de Cristo, né? E a questão da sua divindade, o seu propósito nisso. Então nós temos que entender que tudo isso foi por um motivo, né? Nós não estamos diante de um Deus indiferente às nossas fraquezas, às nossas petições, às nossas orações, né? Deus ouve, Deus sabe, e se isso não foi concedido ainda, é porque justamente Ele sabe que isso não é o melhor para você. Saiba que Deus, Ele não nos dá aquilo que nós pedimos. Deus dá aquilo que nós precisamos. O que você precisa hoje? Porque muitas vezes você está pedindo pão, mas no fundo você está pedindo pedra. Às vezes você está pedindo justiça, mas na verdade, por trás dessa justiça, existe ali um desejo de vingança. Você quer que Deus faça justiça por você, mas na verdade você está desejando vingança contra aquela situação. Então a gente tem que se colocar diante de Deus, sabendo que a vontade dEle é que deve prevalecer, porque em todos os versículos que nós lemos aí, nós vemos um Cristo submisso ao próprio Deus, mesmo Ele sendo Deus. Vamos orar? Vamos colocar em pé mais uma vez? Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer por esse tempo em que passamos aqui na sua casa. Obrigado, meu Pai, por cada vida que saiu da sua casa, que enfrentou, ó Deus, o frio dessa noite, para estar aqui na sua casa, para ouvir a sua palavra, para mais uma vez estudar de uma forma mais profunda as Escrituras.
Obrigado, meu Pai, porque nós estamos fazendo parte desse plano salvador. Seu Filho Jesus Cristo veio como homem e passou todas as aflições que uma pessoa pode sofrer e passar. E o Senhor conhece, ó Deus, a necessidade de cada irmão, de cada irmã, porque o Senhor sentiu isso na pele, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti e pedimos para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor esteja abençoando de uma forma poderosa e grandiosa a cada um desses irmãos. Eu não conheço, eu não sei o que passa na mente e no coração de cada um, mas o Senhor, que é onipotente, onisciente e onipresente, o Senhor sabe de tudo. Tudo está às claras diante dos seus olhos, ó Deus. E sabemos que as nossas orações, elas estão chegando até os seus ouvidos. E o Senhor está com as suas mãos estendidas. Deus, que se cumpra a sua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um. Que a sua vontade, ó Deus, prevaleça nas nossas vidas. Que tenhamos, ó Deus, essa consciência de que até o não do Senhor é o melhor para nós. Que o Senhor esteja nos levando de volta para os nossos lares, que possamos, ó Deus, retornar para as nossas casas, para as nossas famílias, que o Senhor abençoe, ó Deus, essa noite de sono, essa noite de descanso, abençoe, ó Deus, o restante dessa semana, e que todos nós, ó Deus, possamos retornar na sua casa no domingo, podendo assim estudar a sua palavra na escola dominical e logo mais à noite cultuar o Senhor através do culto. Que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre. Amém, Senhor. Irmãos, Deus abençoe a todos. Tenhamos aí uma ótima noite.